Bom dia a todos. Nesta apresentação do estudo das revelações, nós juntamos várias revelações que nos foram dadas pelos espíritos superiores através da codificação de Kardec e através das obras de Chico Xavier, para que nós possamos tentar formar uma ideia de como Deus criou o universo e a nós mesmos. Não temos a pretensão de ter isto como uma verdade, a nossa interpretação, mas colocar aqui de forma que todos nós possamos chegar a um raciocínio, a um entendimento, a uma ideia, porque se os Espíritos nos revelaram, inclusive esparsamente, né, em várias obras, dosando homeopaticamente as informações, as revelações, com o objetivo de que a gente possa raciocinar, juntar essas informações e raciocinar e termos também a nossa participação nesse entendimento. Porque se as informações nos chegam de fora, o aprendizado vem de dentro, através do nosso raciocínio, do nosso entendimento, que é um dever, acredito que todos nós temos, na doutrina espírita, que nos convida a pensar, a raciocinar, porque está lá no Evangelho, né? Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Os Espíritos dizem, segui os nossos conselhos, mas sabeis com que fins estamos propondo, objetivo ser alcançado. Então, nós não podemos ser passivos, né? Nós temos que ser ativos também, em conjunto com eles, para a obra final, né? Do entendimento da própria vida e do objetivo ser alcançado. Muita paz a todos. Vamos seguir com os próximos slides. Iniciamos então com a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus? Que é Deus? A pergunta de Kardec aos espíritos superiores. E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vemos aqui que Deus é causa, nós e o universo somos o efeito. Deus é o Criador, nós fomos criados. Mas de onde Deus tirou o universo? Vamos ao seguinte slide. Na pergunta 38 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como Deus criou o universo? Os Espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas palavras, belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Colocamos aqui uma imagem, né, que mais se aproxima de uma ideia. Deus para lá de tudo isso e a sua criação para cá, projetada pela luz, né? No livro E a Vida Continua, pelo espírito de André Luiz, no capítulo 9, André Luiz afirma que, em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Ou seja, Deus está em tudo. Então, da onde Deus tirou o universo e nós mesmos? De si, né? Tirou de si. Não poderia ter tirado de algum outro lugar. O milagre não existe, né? Então,
nós temos o DNA de Deus em nós. Para que André Luiz pudesse dizer, né, nos revelar que a matéria é luz coagulada, a humanidade precisaria, ou a espiritualidade necessitaria ter um respaldo da ciência, né? Então, vemos que os espíritos na codificação não puderam revelar tudo. Eles tiveram que aguardar o avanço da ciência, um Einstein reencarnar, impulsionando a ciência para que eles pudessem trazer novas revelações. Eu acredito também que tudo é um planejamento do alto, né? Com certeza. Quando os espíritos disseram a Kardec que ele estava com a saúde precária, que ele teria que retornar a eles e ficar um pouco tempo, mas reencarnar logo em seguida, para dar continuidade à revelação, foi justamente para esse tempo, para que a ciência avançasse, né? Então, em 2 de abril de 1910, Kardec reencarna e traz para nós todas essas revelações, não somente as revelações através de André Luiz, mas resgatando a verdadeira história do cristianismo primitivo, resgatando a parte doutrinária do cristianismo e, e, e André Luiz trazendo essas informações todas, dizendo como que é a formação da Terra, as diversas dimensões. Então, certamente foi um planejamento, né? Foi uma espera para que houvesse esse avanço da ciência. Então, vemos aqui o que diz a fórmula de Einstein, né? Energia é igual a matéria ou a massa vezes a constante da luz ao quadrado, dizendo então que energia pode ser matéria, e matéria, energia, essa transformação, né? Então, a luz coagulada, né? É a forma que André Luiz passou para nós. Max Planck, um dos pais da física quântica, propôs que a matéria, na sua essência mais fundamental, não é exatamente sólida como percebemos. Ele descobriu que tudo é feito de energia vibrando em diferentes frequências. Vamos guardar isso aqui. Energia vibrando em diferentes frequências. Nós vamos ver vários mentores relatar essa questão do estado vibratório, né? E ele coloca então uma fórmula, na fórmula de Max Planck, que energia é igual a constante de Planck vezes a frequência da luz, né? Então, ele diz aqui que, no fundo, o que chamamos de sólido é, na verdade, uma ilusão criada pela nossa percepção. Os átomos e as partículas que compõem a matéria são quase totalmente espaço vazio, com campos de energia interagindo. Realmente, entre o núcleo do átomo e os elétrons, existe um espaço enorme. Pesquisem na internet essa questão e nós vamos ver que realmente é quase totalmente espaço vazio, né? Tomando a fórmula de Einstein, né, que energia é igual a matéria vezes a constante da luz ao quadrado, que energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, nós eliminando aqui, né, substituindo o E, nós vamos chegar então que a constante de Planck vezes a frequência da luz dividido pela velocidade da luz ao quadrado é igual à matéria. Aí eu recorri ao chat GPT
e pedi para ele calcular para mim qual é a quantidade de matéria que existe em um fóton de luz. Vamos ver o que ele calculou para nós. Nós sabemos que a luz branca ela é composta de várias cores, de luzes de várias cores que se distinguem pela frequência, baixa frequência e a alta frequência. Está aqui nessa tabela aqui. Vermelho, 4,5. O violeta, 7,2. E aqui foi o que eu pedi, então, para que, através dessa frequência aqui, ele calculasse a quantidade de massa em quilos. Aqui. Um fóton, 3,31 a 10 a menos 36. Né? Então, vemos que na baixa frequência, menos matéria, na alta frequência, 5,3. E a pergunta é: o que aconteceria se a luz coagulasse nas diferentes frequências? Vamos imaginar, são 7 cores. André Luiz diz que tem 7 dimensões a Terra. O que aconteceria se a luz coagulasse nas diferentes frequências? Aqui ainda é um gráfico, né, do chat GPT, daquela quantidade de massa, para que a visibilidade fique melhor, né? Então, baixa frequência, menos matéria, alta frequência, mais matéria. Interessante aqui que nós vamos ver que as dimensões da Terra, elas iniciam no centro, menos matéria, e na última, que é a diretriz do planeta, mais matéria. Então, André Luiz revelou que a Terra possui 7 dimensões. Vamos ver como que ela se dá. Primeira dimensão, abismo. Segunda dimensão, trevas. Terceira dimensão, crosta terrestre. Aqui nós estamos. Quarta dimensão, umbral. Aqui na camada superior, então a cidade nosso lar, e certamente continentes, mares, e todo, né, toda a volta é habitada, né? Então, mas para ilustrar, a cidade do nosso lar estaria nesta dimensão aqui. Quinta dimensão, arte, ciência e cultura, é onde a mãe de André Luiz, né, quando desencarnou, ela veio aqui. Uma simples dona de casa, digna, ela veio para essa dimensão. E André Luiz, um cientista, veio aqui, foi socorrido e ficou aqui na cidade do nosso lar. Quando ele precisava falar com a mãe dele, precisava não, quando ele queria falar com a mãe dele, aí podia, então ele deixava o corpo aqui na cidade do nosso lar e ia para a quinta dimensão. Ou ela teria que se materializar para vir para cá e conversar com ele. Sexta dimensão, amor universal. Aqui eu não completei a volta, mas subentende-se que faz a volta toda, né? Aqui nem sabemos como que é a vida nesta dimensão. Amor universal. E a sétima dimensão, diretrizes do planeta. Também faz toda a volta aqui, né? Agora vamos lembrar o gráfico lá. Mais matéria,
menos matéria, né? Então aqui estão as 7 dimensões da Terra, né? Então aqui novamente o gráfico mostrando, né? Menos matéria, mais matéria. Lembrem que o Planck afirmou que tudo é feito de energia vibrando em diferentes frequências. Naquela fórmula dele, né? Quando ele propôs aquela fórmula dele, tudo é feito de energia vibrando em diferentes frequências. Olha o que os mentores dizem aqui. Nós vamos ver uma série de slides onde os mentores comentam essa questão. No livro do Chico, né, no Amor, no Mundo Maior, pelo Espírito de André Luiz, vejamos a observação de Calderaro no capítulo 9. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório, da energia, dois campos vibratórios, né? Dois campos vibratórios diferenciados, e o médium faz a ponte para o intercâmbio entre uma dimensão e a outra. No livro No Mundo Maior, a preleção de Eusébio, ele diz assim: tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos entolha, enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. O que Eusébio está dizendo para nós, né? Que ele está junto com os espíritos desprendidos do corpo na hora do sono, que estão lá em reunião, né? Vossas almas quase libertas partiram conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos, enquanto o corpo dorme, se exercitando para a morte, né? Então, a importância da oração na hora de dormir e pedir aos mentores que nos encaminhem para uma reunião como esta no mundo espiritual, para que a gente continue aprendendo, né? Então, olha aí que importante esta informação. Então, aqui ele fala, né? Vencestes pesadas fronteiras vibratórias, ou seja, da dimensão da Terra para a dimensão superior, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, Albano Metello diz: não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Olha aqui. Noutros domínios vibratórios do próprio planeta. São as diversas dimensões, de novo, né? Que tudo é energia em estados vibratórios diferentes. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, Fogo Purificador, Padre Hipólito diz: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem
aos fenômenos da matéria quintessência, que nos serve de base às manifestações também transitórias. Ou seja, os fenômenos de cada dimensão é produzido pela própria dimensão. Esse fogo purificador, a origem dele é desta dimensão onde eles estão, e não da crosta planetária. Se nós vamos ver, né, acho que todos já leram este livro aqui, é importante este livro, todos eles são importantes, né? Nós vamos ver que temos o fogo purificador que vem queimar as energias deletérias que estão nas dimensões das trevas, né? Formadas pelos nossos pensamentos de ódio, de pessimismo, de raiva, enfim, pensamentos negativos. E esse fogo purificador limpa, faz uma limpeza, né? Então, o padre Hipólito está explicando que esse fenômeno é de lá, produzido por aquela matéria e não pela nossa matéria aqui da Terra. No livro Missionários da Luz, no prefácio, Emmanuel diz assim: compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantadores da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar, lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências, os mares revoltos da experiência, né? As ondas. Temos que lutar, temos que bracejar, nadar e vencer, e não morrer na praia, né? No livro Cidade no Além, de Chico Xavier, Gorina, Cunha, André Luiz Lúcio, informa o seguinte: mas da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, o seu corpo vibratório, né? A identidade vibratória é através do corpo que ele está utilizando naquele momento. Seja onde for, nesse vasto espaço magnético, sob seus pés terá terra firme e sobre sua cabeça céu aberto, já que os seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Nessa posição, terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e o mesmo horário nosso, pois estará sob o mesmo fuso horário. Então, olha que informação intrigante, né, para a gente pensar. Então, o espírito, onde ele estiver, estamos aqui na crosta terrestre, por exemplo, nós temos céu aberto, né? Ter a terra firme e céu aberto. E temos um fuso horário. Se nós formos lá na cidade nosso lar, nós vamos ter terra firme e céu aberto. E o mesmo fuso horário. E ao mesmo sol, ora, a grande pergunta é a seguinte: como pode o mesmo sol parar lá na cidade nosso lar, fazer sombra lá e fazer sombra aqui? Como é que ele atravessa para baixo? Se encontra chão firme lá, né? Se os nossos pés encontram terra firme, como que o sol passa para baixo e ilumina a nós aqui, todos nós aqui? Então vamos ver se a gente pode ter uma ideia sobre para resolver essa questão. Então, o que nós dissemos no slide anterior, então é isso, né? Aqui é um slide, uma foto, uma imagem
do filme Nosso Lar, onde a gente observa a sombra, né? E céu aberto, o sol brilhando. Então a pergunta é como que o sol para aqui e o sol para lá também? Vamos em frente. A pergunta é: somente a Terra possui sete dimensões? Os espíritos, André Luiz veio nos informar que a Terra tem sete dimensões. Mas será que nós não devemos pensar e ir um pouco além? Será que se a Terra tem sete dimensões, o Sol não teria sete dimensões? Vamos ver como é que ficaria isso. Aqui está. Então a Terra, né, as sete dimensões da Terra, e o Sol também teria sete dimensões, né? O Sol também deve ter sete dimensões. Aí a gente consegue compreender melhor essa questão da luz parar nas diversas dimensões. Vamos lá. Então agora nós vemos a primeira dimensão do Sol, a segunda, a terceira, a quarta. Então aqui também da Terra seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então a luz que está nessa vibração, dessa matéria vibratória, ela ilumina esta quarta dimensão e a luz para aqui. Consequentemente, da Terra, o Sol é esse aqui, a esfera é esse aqui, e para aqui na Terra, na terceira dimensão. Então, o fuso horário é o mesmo, porque o planeta é o mesmo, né? A Terra é uma e o Sol é um, mas são diversas dimensões que iluminam diversas dimensões. É isso. No livro Nosso Lar, a oração coletiva, André Luiz diz o seguinte: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Ué, é o mesmo Sol, claro. Porém, ele está visualizando a quarta esfera do Sol. Por isso que ela é mais rica, mais bela, né? Então, está aí a explicação. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo primeiro, André Luiz diz o seguinte: a paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Então, de novo, somente a Terra e o Sol têm sete dimensões? Não. Todos os planetas têm sete dimensões. A luz coagulou em todos os planetas sete vezes, né? Sete diferentes vibrações, né? Então está aqui, ele enxergava os picos, as crateras, com mais visibilidade, né? Maior, né? Mesmo porque ele estava mais próximo, porque ele está na quarta dimensão, ele está mais próximo da Lua. E ele está vendo uma dimensão acima também, que é a quarta da Lua, então ficava mais visível, né? Mais bonita. No livro Missionários da Luz, no Adeus, capítulo 20, André Luiz diz: contemplado de nossa coluna espiritual, o firmamento mostrava singularmente belo.
Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a Lua muito maior do que ao ser vista na Terra, ser vista da crosta planetária. Figurava-se mais acolhedora, mais tranquila. É a mesma impressão, né? Ele está vendo a quarta dimensão, inclusive do firmamento, né? Deve ser tudo maior, mais bonito, né? Então aqui novamente, né? É aquela questão, o Sol da terceira dimensão ilumina a Terra, terceira dimensão. Essa matéria está no estado vibratório único, né? Então, e o nosso corpo físico que está aqui tem somente essa percepção. Chico Xavier via todos, né? Mas nós só vemos essa dimensão aqui, né? Esse é um universo, nosso universo. Então, certamente, quando André Luiz vai para a segunda esfera das trevas, vamos ver o que ele diz a respeito do Sol, da iluminação do Sol, né? Qual a impressão que ele tinha, né? Que ele teve quando desceu às trevas. Porque quando ele estava aqui na quarta dimensão, ele achava o Sol maravilhoso, né? Vamos ver agora. No livro Libertação, numa cidade estranha, cidade dos Gregorianos, né? Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vastos domínios de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. O sol lá deve ser diminuto, né? Menor, ilumina menos, né? Apagado. Então, está aí a impressão de André Luiz quando nessa região. E no abismo, então, deve ser muito triste, né? Essa esfera aqui que está iluminando a primeira lá. Deve ser muito triste, é, muito difícil, né? Estar aqui nesta região do abismo, né? Quem lê o livro Abismo vai ver lá as condições dos espíritos que vivem nessa região aqui. E o Sol realmente, praticamente, quase não existe aqui, né? Quase não ilumina, quero dizer. Então, já com esse entendimento, né, de que a matéria está em diverso estágio vibratório, no caso 7, né, do nosso conhecimento, vamos pensar um pouco essa questão do multiverso. Então, nós estamos na Terra, quando olhamos para o Sol, vemos este universo, ou seja, esse estado vibratório da matéria, né? Esse estágio vibratório da matéria. E se nós formos adiante, no livro Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito de André Luiz, plasma divino, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos, seres como o peixe no oceano. Está aqui, né? Só para a gente degustar um pouco aqui, se deliciar. Essa é a nossa Via Láctea, cerca de 400 bilhões de estrelas. A Via Láctea. Para atravessar daqui até aqui, 105 mil anos. Como que nós vamos entender 105 mil anos-luz? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos imaginar uma distância de 300 quilômetros. 300 quilômetros, 1000 vezes um na frente do outro. A distância é grande, né?
A luz, ela anda, um segundo, ela anda essa distância, 1000 vezes 300 quilômetros. 1000 vezes 300 quilômetros num segundo. 2 segundos, andamos bastante. 3, 4, 5, 60, 1 minuto. Andamos bastante. E a luz está andando, né? A 300 mil quilômetros. Uma hora, um dia, um mês, um ano, 1000 anos. 105 mil anos nessa velocidade, vamos chegar aqui. Aqui está a galáxia Andrômeda. 1 trilhão de estrelas. Para ir daqui até o final, o diâmetro dela, 220 mil anos-luz. Não dá nem para imaginar, né? Então, nós estamos falando do multiverso, né? E então, quando nós estamos na Terra, nós enxergamos esse universo que nós vemos aí, né? A Lua, o Sol, todos os planetas da terceira dimensão. Mas se nós estivermos aqui na cidade, nosso lar, o que é que nós vamos apreciar? O que é que nós vamos enxergar à nossa volta? Todos os planetas com a quarta dimensão. Então, isso aqui já é um outro universo. É um outro universo. É a matéria num outro estágio vibratório em toda a sua extensão, em todo o universo. Então, poderíamos dizer o tal de multiverso. Se nós formos para a dimensão acima do nosso lar, é outro universo, e assim por diante, né? E assim por diante. Na pergunta 36 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo, do espaço universal? Não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos sentidos e aos teus instrumentos. Vamos ver o que a ciência diz a respeito dessa matéria que os espíritos dizem existir em todo o universo e que os nossos instrumentos nós não conseguimos observar. No Brasil Escola, UOL, né, os cientistas dizem o seguinte: matéria escura é a denominação dada a uma grande quantidade de matéria de natureza desconhecida, cujo efeito afeta gravitacionalmente a dinâmica das galáxias e do próprio universo. Vamos guardar essa questão aqui, ó. Efeito que afeta gravitacionalmente a dinâmica das galáxias e do próprio universo. Essa tal de matéria escura, né? Aí eles dizem o seguinte, que cerca de 95% de toda a matéria que constitui o nosso universo aparentemente é feita de algo que não conhecemos e que não conseguimos observar de forma direta. Então, 95% da matéria nós não vemos. O que nós estamos vendo no nosso universo, que é observável, é 5% da matéria existente no universo todo, né? Então, a pergunta é, né? Como que o cientista sabe que existe essa matéria escura se os instrumentos não detectam e nós não conseguimos observar? Por causa disso aqui, ó, cujo efeito afeta gravitacionalmente a dinâmica das galáxias.
Se não existisse a matéria escura, as galáxias não conseguiriam se movimentar, rotacionar, se deslocar como estão fazendo. Então, pelos cálculos da física, matemática, eles chegam à conclusão que deve existir mais matéria para que o comportamento seja o que eles estão observando. Né? E como essa matéria não reflete a luz, ele chama de matéria escura. Ou seja, essa matéria que está num outro estado vibratório não reflete a luz que está no nosso estado vibratório. Reflete na matéria que está no mesmo estado vibratório, que é a Terra, né? A terceira dimensão. Vamos pensar nisso, né? Interessante essa questão. Então, referente à criação do universo, e acredito que nós pudemos ter uma ideia, uma noção, né, de como seria a criação. Agora vamos ver com relação a nós mesmos, como fomos criados, de onde viemos. Leon Denis diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E Emmanuel complementa: sublima no anjo. Então, essa é a nossa trajetória. Dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Acorda no homem, ganhando o livre-arbítrio, né? E a partir daqui, a felicidade ou a sua infelicidade vai depender das suas escolhas. É o momento que nós ganhamos a capacidade, né, de raciocinar, de decidir por nós mesmos os nossos destinos. A Laura da razão. E aí, a partir daqui, então, até a sublimação no anjo. Vamos em O livro Libertação, ouvindo elucidações do ministro Flacos, a matéria congregando milhões de vidas embrionárias, a matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. A matéria mais densa não é senão um conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Então, a fonte, né? Então, se a matéria é a luz coagulada, essa luz veio de Deus, né? Então, nós somos uma partícula de Deus. Se nós surgimos da matéria, nós somos uma partícula divina fazendo o caminho de volta. No livro O Consolador de Emmanuel, na pergunta 7, existe uma lei de progresso para a individualização química? Vamos ver aqui, ó. Ele diz assim: as individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas. Então, o átomo, né, possui igualmente a sua rota para as primeiras expressões referente ao que diz respeito à alma, anímicas. Na resposta da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, nós temos esta
informação que nós destacamos aqui. É assim que tudo se serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o espírito dorme no mineral, sonha na vegetal, agita-se no animal, acorda no homem e sublima no anjo. Nós somos uma partícula de Deus em evolução, retornando a Ele. Somos o filho pródigo. Então, o que é o átomo? Né? Repetindo aqui, ó. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é a luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. Então, Deus, para lá de tudo isso, projetando a sua energia, a sua luz, condensando, modificando, criando, e nós então retornando a Ele através das experiências. E Jesus falou sobre o assunto quando ele tratou da parábola do filho pródigo. Olha como que Jesus nos ensinava, né? Contou uma história interessante. Caindo, porém, em si, o Espírito disse, né? Quantos operários de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Então esse filho orgulhoso tornou-se um servo e ele foi recebido de braços abertos pelo Pai, né? Essa é a história que Jesus nos contou. Então temos aqui no mineral, o átomo, substância divina, luz coagulada, uma partícula divina em desenvolvimento no mineral, no vegetal, no animal, no homem, sublimando no anjo. E Deus para lá de tudo isso, né? Irmão José, no livro do Bacelli, Senhor, que eu possa ver, no capítulo 21, Lei de Destruição, ele diz assim: se o momento da criação pode ser comparado a uma força centrífuga, ou seja, uma força que expande, joga para os lados, né? Um exemplo chulo, né? A máquina de lavar, na hora de centrifugar, ela joga a água para fora e seca a roupa, joga tudo para fora, né? Então, essa é a força centrífuga. Aí ele coloca que o Criador é a força centrípeta por excelência, que de maneira irresistível e gradativa, tudo atrai de volta para si. Ou seja, ele é o filho pródigo sendo atraído por, né, ele retornando, né, essa força ao contrária, atraindo para ele de maneira irresistível e gradativa. Tudo atrai de volta para si. Irmão José. No livro Senhor, que eu possa ver, no capítulo 19, A Escolha do Jugo, irmão José diz o seguinte: o nascimento de várias estrelas, em sucessivas explosões de cores e sons, a se dependurarem quais pingentes luminosos no firmamento, nem de perto equivale ao despertar de um único espírito que acorda para a luz da verdade em plenitude de vida. Irmão José. Então, irmão José dizendo para nós aqui que nós somos mais importantes perante os olhos de Deus
do que várias estrelas, né? A se dependurar e quais pingentes luminosos no firmamento. A imagem é bonita, né? Então vamos nos esforçar para fazer jus a essa beleza, né? Nos despertando para a luz da verdade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que cada um possa tirar suas conclusões dessas revelações que foram apresentadas. Muita paz a todos e um bom dia.